quero convidar o meu irmão, a minha irmã, para abrirmos a palavra de Deus em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler inicialmente apenas os 4 primeiros versículos, mas depois, dentro da mensagem, iremos complementar outras leituras aqui em João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deus abençoe sua palavra lida, que vai ser explicada ao nosso coração para o nosso crescimento espiritual. Amados irmãos, João capítulo 11 revela o último milagre público realizado por Cristo. Ele realizou este milagre uma semana antes da sua crucificação em Jerusalém. E este milagre demonstra claramente a divindade do Filho de Deus e a humanidade de Jesus, o Filho de Deus. Vejam bem, este milagre revela a divindade de Jesus, porque somente Deus poderia fazer o que foi feito naquela ocasião. Só Deus, para levantar um morto sepultado há 4 dias. E este milagre revela também a humanidade de Jesus, porque notamos dentro do texto que Jesus sofreu e até chorou, tratando da dor daquela família enlutada que morava em Betânia. Betânia, meus irmãos, era uma pequena cidade, uma vila, onde morava uma família que amava Jesus e que era amada por Jesus. Eram 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E as 2 irmãs, aflitas, surpreendidas com a grave enfermidade de Lázaro, mandaram um recado para que Jesus Cristo viesse depressa, com a maior urgência possível, para prestar socorro divino à vida de Lázaro.
Mas quando Jesus chegou, Lázaro já tinha falecido, já tinha sido sepultado. Irmãos amados, já preguei esta mensagem muitas vezes em minha vida. João capítulo 11. Quais as lições que eu e você podemos aprender aqui em João capítulo 11? A primeira lição é Lázaro no grupo dos mortos. Aqui no versículo 13 e 14, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Nós sabemos, meus irmãos, que a morte física causa um impacto na família. Seja a família de pastor, de presbítero, é algo impactante, terrível. E isto, meus irmãos, é uma consequência da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles escolheram cair no pecado, afastando-se do Criador. E ao afastarem de Deus, o Criador, Adão e Eva atraíram a morte, não apenas para eles, mas também para toda a sua descendência, que somos nós. Atraíram a morte para eles, atraíram a morte para nós, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista espiritual. Sabemos que há morte física, terrível, morte espiritual, e pior ainda, a morte eterna na eternidade. Convém nós não brincarmos com este tema, com esta inevitável realidade, a morte. Quando disse aqui agora, morte eterna, está na Bíblia. Jesus, por exemplo, lá em Mateus 25, versículo 46, ele falou: irão os justos para a vida eterna, irão os ímpios para a morte eterna. Irmãos, por que isso? Deixe-me tentar te explicar. Por causa do pecado impregnado em nossa natureza humana decaída. É por isso que existe morte. E assim, meus irmãos, diz a Bíblia, está escrito, que o homem natural está morto em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, iludido na alegria passageira do mundão. Está iludido, está enganado.
O homem pecador é advertido por Deus a deixar o mundão, a sair de lá, deixar aquele estado de depravação, onde ele se encontra perdido. É Deus quem diz para nós, para o homem: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pastor, mas como é possível um homem morto em pecado se levantar? Boa pergunta. O homem em seu estado pecaminoso, depravado, condenado no pecado, nada pode fazer para livrar a si mesmo da condenação no dia do juízo. O homem precisa de um redentor, e este redentor é Cristo. Ele nos levanta do atoleiro da morte espiritual. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Como está escrito na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. Estuda, examina, vai fundo, e a verdade vos libertará. A segunda lição que nós aprendemos no texto de João 11 é Lázaro no grupo dos amarrados. Vejam o verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Notamos aqui que Jesus já tinha operado o milagre em Lázaro. Lázaro já estava assim, livre do estado de morte, mas havia um problema muito sério. Lázaro estava amarrado, imobilizado. Diz o texto, suas mãos, seus pés, completamente atados. Conhece alguém assim na igreja? Conhece algum crente no grupo dos amarrados? Acha tudo difícil. Não está disposto a fazer nada. Só assiste no camarote, braços cruzados. Não move uma palha em favor do reino de Deus. Conhece alguém assim? Irmãos, veja a ordem de Jesus: desatai-o, desamarre esse homem, deixai-o ir. E quando lembramos do ide de Jesus, é para mim, é para você, mas o amarrado não vai. Deixai-o ir trabalhar,
evangelizar, servir ao próximo, adorar a Deus de todo o seu coração, desatai-o, deixai-o ir obedecer a palavra de Deus. Tem sido assim com você? Ou você tem experimentado esse tipo estranho de vida cristã, amarrada? Irmãos, quando há aquele toque sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nosso coração, não sei explicar, mas nós somos levados, impulsionados a tomar a dupla decisão de obedecer à palavra de Deus e de romper com todo o pecado. Não queremos mais ofender a santidade de Deus. Não queremos. Queremos agora obedecer à vontade de Deus nas nossas vidas. Que maravilha, irmãos. Precisamos examinar a nossa vida. E se porventura, amados irmãos, há aqui entre nós algum crente amarrado no pecado, talvez em algum pecadinho de estimação, precisamos arrependidamente pedir perdão a Deus, dizendo para Ele: muda, Senhor, em mim o que precisa ser mudado. Eu não quero, ó Deus, ser um crente amarrado, inútil, omisso, com paralisia espiritual. Precisamos, irmãos, da misericórdia de Deus, do amor de Deus que é infinito por nós. Este amor de Deus, sobrenatural, maravilhoso, quebra as correntes malignas de Satanás, que trabalha para nos imobilizar. Mas a misericórdia de Deus é maior na nossa vida. Como nós podemos ler aqui em Efésios capítulo 2, esse versículo que eu li hoje à tarde, quando estava meditando nesse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, meus irmãos, nos chama, não para uma vida cristã medíocre, crente amarrado, não. Ele nos chama para praticarmos boas obras,
trabalharmos com dedicação, contribuirmos para o crescimento do reino de Deus, para espalharmos a glória de Deus onde Ele nos colocar. O crente amarrado não vai. Está parado, trancado, inutilizado. A Deus pode operar milagres. Terceira e última lição para terminar, aqui em João capítulo 11. A terceira lição é Lázaro no grupo dos vivos. Oh, glória a Deus! Quando nós voltamos aqui ao texto, João 11, no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Lázaro vem para fora. Ordem de Jesus. Era para Lázaro sair daquela caverna, daquela gruta de escuridão. Vem, Lázaro, para a luz. E a voz de Jesus Cristo, meus irmãos, é a voz de Deus ao nosso coração. Como está lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pode ser o maior de todos os pecadores. Jesus dá o perdão. Jesus cura. O espiritual. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus restaura. Jesus salva. E a presença de Jesus em nossa vida, irmãos. Cantamos aqui o hino há pouco. Enche o nosso coração de luz.
Enche o nosso coração de verdade, de justiça, de vida e vida em plenitude. Como ele falou, eu vim para que tenham vida, os que creem, e vida em abundância. Está transbordando do poder do Senhor. É Ele no seu coração, na sua vida, nos seus atos, até no seu olhar, no seu caráter, no seu namoro, está na escola. Brilho da glória de Deus resplandece na sala de aula. Presença maravilhosa de Jesus. A vida em plenitude é lá dentro, é no íntimo. Não é do lado de fora. Não é eu ter casa, apartamento e carro novo. Não resolve. É lá no íntimo. Você ter a certeza da vida eterna que Cristo nos concede. Concede somente ao que nele crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Promessa da sua palavra. Quem crê em mim tem a vida eterna. Amados irmãos, o milagre da ressurreição de Lázaro provocou duas reações nos judeus que estavam na casa de Maria. Alguns judeus creram em Jesus, acabamos de ler. Outros judeus criticaram, foram lá até as autoridades em Jerusalém, zombar de Jesus, denunciar Jesus. Uns creram, outros rejeitaram a Jesus. E é assim toda vez que o evangelho é pregado aqui hoje, neste auditório. Uns creem, é verdade, eu aceito, quero Jesus para mim. Outros zombam. Espero que não seja o nosso caso, mas de modo geral, quando o evangelho é pregado, uns creem, outros rejeitam. Qual foi o propósito divino na ressurreição de Lázaro? Está no texto, em vários versículos. O propósito divino na ressurreição de Lázaro é avivar a nossa fé no Filho de Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, para nos dar a ordem que Ele bem entender, e é para o nosso bem. E a ordem de Jesus Cristo continua a mesma. Ordem simples, mas que muita gente ainda não compreendeu, mas quando há o toque ardente do Espírito Santo, a nossa mente se abre. Nós entendemos. E Deus opera em nós uma maravilhosa transformação. Amados irmãos, qual a ordem de Jesus? Tirai a pedra. É isso que está faltando. Impressionante que no momento que o milagre Jesus Cristo ali ia operar, Marta, a irmã de Lázaro, vacilou na fé. Ela duvidou. Senhor, não, Senhor, por favor, Senhor. Faz isso não. Já cheira mal. É de 4 dias, Senhor, não tem jeito mais.
Para Jesus tem jeito. Talvez você pode pensar, mas pastor, a minha vida está complicada demais. Não tem jeito, pastor. Eu vou me suicidar, pastor. Dar fim à minha vida. Não vale a pena viver. Não tem jeito. Tem. Para o Filho de Deus, tirai a pedra. Irmãos, o que precisa ser removido da sua vida para Jesus operar graça, operar poder? Ele não faz o que nós podemos fazer. Tirar a pedra, por exemplo. Jesus não faz. É você que tem que fazer. É decisão sua. É questão de obediência à ordem de Jesus Cristo, para que você faça a vontade de Deus, para que você veja a glória de Deus. Remover a pedra, de repente, é a solução do seu problema. É abrir totalmente o coração para acontecer o milagre de Deus na sua vida nova, transformada, restaurada, vida eterna com Cristo. É isso que você quer? Então examine. Qual grupo você está participando? Qual? Você quer o grupo dos mortos? Não vale a pena. Quer o grupo dos amarrados? Não vai dar em nada. Não compensa. Quer o grupo dos vivos, dos avivados? Eu quero, pastor. Eu quero hoje. Tome essa decisão. Lázaro, vem! Obedeça a Jesus. Ele ama você. Viva com Ele para sempre, no grupo dos vivos, aqui na terra e por toda a eternidade. Deus aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração também.